Queridos irmãos, estamos refletindo sobre uma série de mensagens sobre a igreja que Deus sempre quis. A gente já refletiu, já pensamos sobre isso, já oramos, já percebemos a quantidade de igrejas que tem, não é verdade? Para você chegar aqui hoje na igreja, você passou talvez por alguma igreja, por algum prédio, por alguma comunidade de fé, e por alguma razão você escolheu congregar aqui. Por alguma razão Deus te trouxe, Deus tem pedido para que você aqui congregue, mas o fato é que existem inúmeras igrejas. Tem igrejas hoje para todos os gostos, e talvez por isso que tem um grande número de desigrejados, né? Porque as igrejas estão se amoldando tanto ao gosto popular, que na verdade teria que ter uma igreja para cada pessoa. Só que isso é contraditório, porque igreja é povo, igreja é família, igreja é mais que um. Nós individualmente nós não somos igreja, individualmente nós somos membros, e juntos nós formamos a igreja. Da mesma forma que um dedo sozinho não é corpo, é um membro, uma mão, um braço, é um membro do corpo. Então quando os membros estão reunidos, eles formam o corpo. Da mesma forma nós. E hoje nós falaremos sobre uma forma de, qual que é a forma que Deus estabeleceu de ingresso, como que você faz parte da família de Deus, como que você entra na família de Deus. E hoje nós falaremos sobre batismo, o que o batismo representa, qual é a forma de batismo certa, se tem uma forma, quando que eu devo ser batizado, quem deve ser batizado, por que eu devo ser batizado? E no final nós veremos acerca de algum compromisso como igreja, como família, e nós faremos à luz desse tema. Então eu convido você a abrir em Mateus. Hoje não será propriamente uma mensagem expositiva, onde nós pegamos um texto e explicamos ele, ilustramos e aplicamos, mas nós vamos pegar um tema, que é o batismo, e vamos olhar o que Deus fala acerca desse tema à luz da palavra do Senhor. Obviamente tendo compromisso com o contexto do texto, sem forçar o texto, mas deixar o texto falar conosco. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, nós veremos a ordem de Jesus. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos. Vamos ler o 18 também. Jesus se aproximou deles, dos discípulos, e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus chega para os discípulos e diz que Ele é o Senhor, Ele é o chefe, Ele é o soberano, que toda a autoridade pertence a Ele. Com base nisso, com base na autoridade de Jesus, nós devemos fazer discípulos de todas as nações. A primeira instrução que Jesus dá é que todas as pessoas, todas as nações devem ter contato com o Evangelho. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos diz: pregue o Evangelho a toda criatura. Esse é o desejo de Deus, que toda criatura tenha contato com o Evangelho de Cristo Jesus. E se essa pessoa ela se dispõe a se tornar um discípulo, discípulo é alguém que se apega ao mestre, discípulo é alguém que segue o modelo, discípulo é alguém que aprende com alguém, discípulo é alguém que se identifica, que vive com, que segue os ensinos, que segue o exemplo. E Jesus então falando para aqueles 12 que o acompanhavam, que o seguiam, que aprendiam dele, e ele diz: olha, agora vocês vão ter uma grande missão. A missão de vocês é fazer discípulos de todas as nações. Pregue o Evangelho a todas as pessoas, para que outros também venham a me seguir, venham aprender de mim, venham a seguir o meu modelo. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui na terra como igreja não para acumular tesouros, não para ter um belo prédio, não para ter recursos, não para ter o nosso nome famoso, não para fazer uma franquia de igreja. Nós estamos aqui na terra como discípulos de Jesus para fazermos discípulos de Jesus.
não é produzir o nosso modelo de igreja, mas é produzir o modelo de discipulado de Jesus, de se relacionar com as pessoas e as ensinar. Então façam discípulos e batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a maneira que nós nos identificamos com o Mestre. Quando alguém aceita a palavra, o Evangelho, e fala: eu creio que eu sou um pecador, eu creio que Jesus é o meu Redentor, ela toma uma decisão de seguir a Jesus. E como que ela vai mostrar isso? Através do batismo. Ela vai dizer para as pessoas: eu tenho um mestre, eu tenho um Senhor, eu sigo a Jesus. E para essas pessoas, esses novos discípulos, nós vamos ensinar, não o que eu acho, nós vamos ensinar o que Jesus deixou, a sua palavra, a sua vontade. Em João 14, 21, é muito interessante aquele versículo que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos, né? Aquele que tem a Bíblia, e a ideia do versículo é aquele que tem em mãos. Você tem em mãos a palavra do Senhor? Aquele que tem em mãos os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Não basta nós sabermos, é necessário obedecermos. Obedecer o que o Senhor Jesus disse em sua palavra. Irmãos, a única forma de uma igreja crescer e se multiplicar de forma sadia é através do discipulado, de novos discípulos. Então essa é uma ordem de Jesus. Nós estamos aqui para obedecer a Jesus. Como? Fazendo discípulos, batizando e ensinando. Quem deve ser batizado? Vá lá para Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Se você tem aquela tirinha aí na Bíblia e quiser deixar Atos marcado, porque a gente vai voltar para Atos depois. Atos 2, 38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. O que Pedro disse? Vocês devem se arrepender. Para receber o quê? O perdão dos pecados. Se arrependendo, recebendo o perdão dos pecados, vocês devem fazer o quê? Ser batizados, e assim receberão a dádiva do Espírito Santo. Quem deve ser batizado? Em primeiro lugar, aquele que se arrependeu dos seus pecados. Vamos ler juntos? Quem se arrependeu dos seus pecados? Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. O nosso estado, quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos pecador. O ser humano, ele não se torna pecador. O ser humano, ele é pecador. A sua natureza é pecaminosa. E ele precisa de um redentor. Ele precisa de um resgatador. Ele precisa de alguém que vai salvá-lo dos seus pecados. E nós precisamos então nos arrepender. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar a forma como nós vivemos e falando: Deus, eu quero mudar de vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do que eu penso errado, eu me arrependo do que eu falo errado, eu me arrependo do que eu faço errado. Arrependimento não é um sentimento, arrependimento é uma decisão de falar para Deus: Deus, eu não quero mais praticar esse pecado, eu preciso da ajuda do Senhor. Se o Senhor não agir, eu voltarei a praticar esses pecados. Eu preciso da sua ajuda. Se arrepender dos nossos pecados. A palavra pecado significa errar o alvo. Qual alvo? O alvo que Deus tem para nós. Pecado não tem muito a ver com tradição. Às vezes a gente está numa tradição familiar, a gente está numa tradição social, a gente está numa tradição eclesiástica, e se a gente fizer algo diferente, a gente se sente culpado, mas necessariamente não é pecado. Vou te dar um exemplo. Você passou a sua vida inteira, sei lá, eu ia imaginar, estava pensando aqui de não colocar o pé no sofá que a mãe não deixava, né?
Não coloca o pé no sofá, não coloca o pé no sofá. E aí quando você ia talvez na outra casa de alguém, ou você comprava um sofá, você botava o pé lá no sofá, né? Aí você sente aquela culpa. Deus não está preocupado com o pé no sofá ou não. Sim ou não? Deus não está preocupado com isso. Obviamente, se houve uma instrução da família de não coloque o pé no sofá, e eu coloco o pé no sofá, logo é pecado. Mas eu estou na minha família agora, eu estou na minha casa, eu comprei meu sofá, eu uso o sofá do jeito que eu quero. Aí eu coloco o pé no sofá, ou chego suave e deito no sofá. Aí vem aquele peso na consciência, né? Estou pecando. Não está mais pecando. Porque o sofá é seu, era uma tradição familiar. E aí eu dei risada naquela hora pensando que antigamente o pessoal falava assim, não pode comer manga com leite. Lembra? Se comer manga com leite vai dar ruim. Aí depois você fala, vou tomar manga com leite, vamos ver o que vai dar. Aí sente aquela culpa, né? Meu Deus, né? Estou desonrando meu pai e minha mãe, né? Não é necessariamente um pecado, não é. Pecado é o que ofende a Deus. Pecado é o que traz desonra a Deus. Então, se arrepender dos nossos pecados, quem deve ser batizado? Pedro falou, se arrependeu dos seus pecados, deve ser batizado. Quem mais deve ser batizado? Aquele que crê em Jesus. Olha o que diz em Marcos 16. Deixa Atos marcado aí, porque nós voltaremos para Atos, tá? Vamos lá para Marcos. Marcos 16. E 16. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Quem crer e for batizado. Quem deve ser batizado, irmãos? Quem se arrependeu dos seus pecados e quem crê em Jesus. É isso. A salvação ela é pela graça. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Jesus já realizou um sacrifício perfeito lá na cruz. E aí quando eu creio em Jesus, a culpa de Adão que estava sobre mim, ela é removida, ela é retirada, isso por meio da fé. Gálatas 2,16 diz que nós somos justificados pela fé, e assim nós podemos ser paz com Deus, por meio de Jesus. Então quando Adão pecou, ele trouxe a culpa pecaminosa a todo ser humano, por isso que todo ser humano já nasce em pecado. E quando nós cremos em Jesus, essa culpa judicial, não a culpa emocional, culpa emocional é outra coisa, a culpa judicial, ela é removida, e a justiça de Jesus, ela é imputada a nós. Então quando eu creio em Jesus, eu deixo de ser culpado, e agora eu sou justificado, não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez, amém? Ele me substituiu, ele foi o sacrifício perfeito lá na cruz. Ele fez algo que eu e você e todo ser humano junto, nós não conseguiríamos fazer, que é agradar ao Pai, é satisfazer a justiça de Deus, nós não conseguiríamos. Por isso que Jesus morreu na cruz. Então eu deposito a minha confiança em Cristo, eu deposito a minha fé nele. Eu creio que através da morte e da ressurreição de Jesus, eu recebo o perdão dos pecados. A justificação ocorre então por meio da fé. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a razão, irmãos, porque nós não batizamos bebês. Porque um bebê, ele não tem a compreensão de quem ele é, de quem é Jesus e do que Jesus fez. Ele não sabe que ele é um pecador ainda, apesar de ele pecar. Ele não sabe que ele precisa de um redentor. Ele não sabe que ele precisa ser resgatado dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos. O bebê não sabe que ele precisa se arrepender das suas manhas ainda. E nós, como discipuladores, nós vamos instruir os nossos filhos
e sempre mostrar para eles: você precisa de Jesus. Você não precisa de educação, você não precisa de dinheiro, você não precisa de popularidade, você precisa de um Redentor. E essa obra, conforme nós vimos na primeira mensagem, essa compreensão de quem Deus é, que Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa revelação não vem por carne ou sangue, não é por descendência, não é por ascendência, não é pelo nosso sangue. Essa compreensão é revelada, é uma revelação que é dada pelo Pai. Por isso, você que não tem filho ainda e deseja ter, ore por eles desde já. Você que assim que descobre que está grávida, que vai ser pai, ore por eles. Assim que o neném está lá no ventre, ore. Assim que nascer, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, fale de Jesus, fale para o seu filho: você precisa de um Redentor, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa crer em Jesus. Então, o batismo, ele é pós essa compreensão de arrependimento e fé. O batismo acontece depois disso, não antes. Então, se você se arrepende dos seus pecados, você crê em Jesus, você deve ser batizado. Já aconteceu na minha vida, de pessoas que nasceram talvez em famílias cristãs, e elas cresceram na igreja, e aí o pai foi batizado, a mãe foi batizado, e aquela pressãozinha familiar básica, né? Vamos lá para o batismo. E aí a pessoa ela foi. E na época ela falou tudo o que precisava ser dito, né? Eu creio em Jesus. Eu creio que eu sou um pecador. Mas talvez ela estava falando aquilo dali da boca para fora, ela não estava falando aquilo dali verdadeiramente. E aí ela foi para o batismo, foi batizada, passou os anos. E aí, ao estudar e compreender ensinos como esse, isso já aconteceu no meu ministério, a pessoa chega e fala assim: eu descobri que eu nunca fui batizado, eu descobri que eu só entrei na piscina, eu descobri que eu só fui no rio, eu descobri que eu não tinha fé ainda quando meus pais foram na água, eu fui porque os meus pais foram, e não é maldade deles, eles fizeram a parte deles. Mas eu descobri agora que antes eu não cria, mas agora eu creio. Então eu quero ser batizado agora. E aí, se é numa mesma igreja, você tem até que fazer uma nota diferente na assembleia, né? Informando, porque se alguém pegar a história e vai falar: 2 batismos? Não, na verdade foi um banho, agora foi o batismo. Agora a pessoa creu. E agora ela se identificou com Jesus. Então, o batismo, ele representa o quê? O que o batismo representa? O batismo, ele representa a identificação. Volta lá para Atos capítulo 2, versículo 41. Pedro está anunciando: ser discípulo é ser um seguidor de Jesus. E aí, Atos 2, 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Vamos ler juntos? Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Muito interessante isso, né? Creu, já foi batizado. Eu creio nessa mensagem, eu devo ser batizado. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O batismo, então, é um testemunho público da nossa fé em Jesus. E guarda bem isso aqui que eu vou te falar. O batismo é uma demonstração pública, ou melhor, vou reformular a frase: o batismo é uma demonstração visível da fé invisível. Pegou? O batismo é uma demonstração visível de uma fé invisível. Eu creio em Jesus, eu creio, beleza, demonstra isso. Como que você demonstra? Por meio do batismo. É por isso então que primeiro cremos, depois somos batizados. Então o batismo não faz você ser um crente, o batismo só mostra que você é crente. O batismo não salva, porque a salvação vem pela fé. Batismo é como uma aliança de casamento.
Você demonstra para as pessoas que você tem um compromisso. Você fez uma aliança com alguém. É o símbolo daquilo que está no seu coração. Eu vou amar uma mulher. E aí eu demonstro isso por meio de uma aliança. O batismo é isso. É uma demonstração visível de algo que está lá dentro. Está lá no nosso coração. O batismo é uma ilustração. A gente leu esse texto aqui no início. Vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 8. 6, versículo 13 e 4, perdão. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Eu gosto muito dessa expressão, nova vida. Se eu fosse escolher nome para a igreja, seria Nova Vida. Igreja Batista, Nova Vida. Igreja dos Crentes, Nova Vida. Igreja de Jesus, Nova Vida. Porque quando nós seguimos a Jesus, nós vamos andar em novidade de vida. Nós vamos ter uma nova vida. No batismo, então, nós ilustramos que nós estamos morrendo para o mundo e nós estamos ressurgindo para Deus. No batismo a gente mostra assim, irmãos, quem manda a partir de agora é Jesus. A partir de agora eu obedeço a Jesus. Vou errar, sou pecador, pecador peca, não é? Responda junto aí para mim, o que um pecador faz de melhor? Pecado, o pecador peca. Mas um pecador redimido, ele confessa. Amém? Pecador redimido, ele confessa os seus pecados. Eu vou tropeçar, eu vou cair, mas eu vou confessar. Me arrependo, me perdoe. Então, quando nós ilustramos isso no batismo, nós estamos demonstrando que eu morro para o mundo, eu morro para o meu coração. Lucas capítulo 9, versículo 23, é muito legal esse versículo. Jesus vira para as pessoas e fala: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Quer me seguir? Quero, Jesus. Então você precisa aprender a se negar. Só um parênteses. Na nossa geração hoje você ouve muito sobre autoestima. E aí, só um trocadilho, uma piadinha sem graça. O pastor faz piada sem graça, né? Então, autoestima, auto está se referindo à pessoa, obviamente, não alto de altura, né? Mas a piada sem graça a pessoa fala assim: minha autoestima está baixa. É aquela velha confusão, não sabe se está alta, se está baixa, o que é. Mas quando você vai olhar no ensino de Jesus, ele não está falando nada de autoestima. Você já reparou disso? Jesus não ensina sobre autoestima. Jesus não ensina sobre autoimagem. Jesus ensina sobre autonegação. Quer me acompanhar? Aprenda a se negar. Dizer não para você mesmo. Dizer não para suas paixões. Dizer não para suas vontades. E sim para o que eu estou mandando você fazer. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Então, quando eu me batizo, eu ilustro isso. E Jesus é o chefe da minha vida. E o batismo é o ingresso na família de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Eu vou pedir para algum irmão com uma voz bem forte ler para nós. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Quem tem os nascidos interiores às vezes, a não ser que eu mesmo vos fui pesado, perdoai este legado. Pode ler de novo, meu irmão, por favor. Porque em que tem os nascidos interiores às outras vezes, a não ser que eu mesmo vos fui pesado,
1 Coríntios 12. Eu estava sintonizado aqui, eu falei, uma palavra vai aparecer, não apareceu, eu falei, opa, me distraí, né? 1 Coríntios, o irmão Elias lê para nós lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Muito obrigado. Todos nós fomos batizados, muito obrigado, judeus e gentios, nós fomos batizados em um só Espírito. Quando nós cremos, nós somos batizados no Espírito. Eu criei, fui batizado no Espírito, faço parte do corpo de Deus, certo? E quando eu sou batizado nas águas, eu firmo o meu compromisso com a igreja local, com a igreja visível, com a igreja visível. Então, eu tenho esse compromisso que vai envolver privilégios, que vai envolver responsabilidades. Eu tenho agora um compromisso com essa família. Eu sou irmão. A gente não se chama de irmão? Ô irmão! Ô minha irmã! Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Pai. Então, nós somos uma família agora. Então, quando nós somos batizados, nós ingressamos na família de Deus. Nós fazemos parte, então, da igreja. Então nós já vimos aqui a ordem de Jesus, já vimos quem deve ser batizado, o que o batismo representa, e nós veremos agora quando que eu devo ser batizado. Quando que eu devo ser batizado? O mais depressa possível. Eu vou ler a pergunta, os irmãos leem a resposta, certo? Quando devo ser batizado? O mais depressa Que possível. lindo, os irmãos estão lendo lindo. Atos 2, 41. Volta lá em Atos. Eu falei para deixar a fitinha aí em Atos, não foi? Lembra Atos 2, 41 lá que a gente leu? Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Atos 8, versículo 35 a 38. Filipe, ele está anunciando o evangelho ao etíope, ao eunuco. E enquanto eles caminhavam, chegaram a um lugar que havia água, e disse o eunuco: eis aqui água. Estavam viajando, certo? Num clima desértico, não havia graal na época, não havia frango assado na época, não havia postos de combustível na época, então eles levavam muitas coisas na carroça, certo? Inclusive água. Está junto comigo? Então eles estão indo na viagem, e aí o eunuco começa a crer nas palavras. Ele vira para Filipe e fala: Filipe, ali tem água, ali tem água. E aí ele faz uma pergunta que é muito interessante: o que me impede? O que me impede de ser batizado? Irmãos, a nossa série é a igreja que Deus sempre quis, não é verdade? Lembra que Pedro lá, a gente leu Atos 2,41? Pedro, os que acreditaram na palavra foram batizados. Houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Hoje, em nossos dias, isso aqui que eu vou falar é super polêmico, mas entre a polêmica e a palavra, eu fico com a palavra. Hoje, em nossos dias, quando alguém fala assim, o que me impede de ser batizado? A nossa resposta é assim, você precisa largar o cigarro, você precisa parar de beber, você precisa parar de falar palavrão. E aí a gente vai fazer um discipulado, eu vou te ensinar todas essas coisas, e quando esses pecados visíveis pararem de existir, aí você pode ser batizado. Você tem que ser, se você tem união estável, eu não creio que a união estável é casamento, não creio. Esse é um outro assunto. Mas se você está numa união estável, você precisa primeiro casar para depois ser batizado. Se você tem algum vício, você precisa largar o vício para ser batizado. Mas tudo isso, você consegue ver nesses textos que nós estamos lendo? Isso tudo ocorre depois do batismo. O processo de discipulado, de ensinar o que Jesus falou, ocorre depois. Eu fiz parte de uma igreja e eu creio, eu não consegui identificar qual foi o erro
naquela época, naquele momento. Mas a gente fez um levantamento que 50% das pessoas que eram batizadas, dentro de 3 anos depois, elas eram excluídas. E ele falou, tem problema aí. Tem problema. O que está acontecendo? É uma conversão social que só de jovens ele tinha 40, 50 jovens. Então assim, o que está acontecendo? A galera está vindo, os meus amigos estão indo, eu vou junto, né? Cantatas. Às vezes 20 conversões por cantata, na Páscoa, final de ano, as conversões acontecendo, e a gente fala aqui, e aí, mas o fato era que 50% dos que eram batizados eram excluídos depois. Aí a gente levantou esse dado e a gente falou, tem problema, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma classe de batismo que vai durar 1 ano, para a pessoa já desistir antes de ser batizada. E a gente começou com a classe, o índice baixou significativamente. Aqueles que iam para o batismo eram pessoas que de fato estavam compromissadas. Mas passou o tempo e eu comecei a perguntar, né? Pensando assim, já pensou eu morrer, chego diante de Jesus, e antes de talvez chegar diante de Jesus, alguém quisesse ser batizado e, por exemplo, ela estivesse fumando, ou tivesse uma união estável. Eu vou usar o exemplo da união estável. A gente morre, chega diante de Jesus, e Jesus fala, você batizou fulano de tal? Não. Por que não? Jesus, você nem sabe. Ela era de uma união estável, ela não era casada. Honrei o Senhor lá, né? Jesus falou, mas eu não falei que era. Quem crê e for casado deve ser batizado. Eu só falei quem crê deve ser batizado. Não, Jesus, é que o Senhor botou um padrão na sua igreja, mas eu elevei o seu padrão. O Senhor botou um padrão muito simples, muito fácil de ser atingido. É só crer. Então eu elevei o seu padrão. Ô Jesus, o Senhor deve estar felizão comigo. Não estou felizão contigo. Porque essa não é a igreja que eu inventei, essa é a sua igreja. Essa não é minha. Não, mas Jesus, o Senhor tem que entender como é que a pessoa vai dizer que é de Jesus, que é do Senhor e está fumando. Então, essa é a obra e eu que faço. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel e vai completá-la até o dia de Cristo. A sua parte é ensinar, é acompanhar, é ajudar, mas não é transformar, porque você não transforma ninguém. Quem transforma sou eu, é o meu espírito, é o meu poder. Então é crer e eu vou agir. A partir do momento que ela abre o coração, eu moro com ela e eu começo esse processo de transformação. Os irmãos estão entendendo? Você acha que esses 3.000 aqui tinham uma vida moralmente correta? Você acha que ninguém deles tinha algum vício, algum problema? O fato é que 3.000 foram batizados, o eunuco da mesma forma. Você acha que a vida dele era moralmente correta? Eu acho que não. Mas ele ouviu a palavra de Filipe, ele fala ali, tem água aqui que me impede de ser batizado. Eles pararam a carruagem, foram até o rio, lagoa, riacho, o que for, mas eles foram até a água e o eunuco foi então batizado. Por isso que a resposta é, quando podemos ser batizados? O mais depressa possível. Se crê em Jesus, deve ser batizado. No carcereiro, olha que interessante, Atos 16, depois de acontecer lá o milagre, né? Os presos não fugirem, o carcereiro vira para Paulo, para os demais, e fala, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Atos 16, 30 a 33. Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra a ele e toda a sua família. Então olha o que está acontecendo. Houve um terremoto, as portas se abriram, ele ia se matar. Paulo e Silas falam, não se mate, estamos todos aqui. E ele fica chocado com aquilo, ele fala, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Apenas crer em Jesus. Paulo então prega a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra, tem que haver pregação da palavra. Eles pregaram, e aí o texto diz, mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Olha que incrível. O que eu devo fazer? Crer. Foi pregado, cuidou das feridas, cuidaram do que tinha que fazer, agora vamos para o batismo. Então olha só, eu já compartilhei com os irmãos, houve um momento da minha vida que chegou a dar 1 ano para alguém, desde o momento que a pessoa cria,
até o momento de ser batizado 1 ano, mas essa não é evidência bíblica. Não há razão para demorar. O batismo deve ser o mais próximo possível do momento que acontece a regeneração, o arrependimento e a fé. Tão logo você tenha recebido a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você pode e você deve ser batizado. É importante destacar que o batismo é uma convicção de fé. Você crê, não é tradição familiar, não é porque alguém da família pediu, não é porque você vai esperar alguém da sua família ser batizado para você ser junto, é uma convicção pessoal. Se você crê, você deve ser batizado. O batismo não deve esperar, tem pessoas que esperam. Por exemplo, elas falam assim: eu vou esperar completar 18 anos, vou esperar completar 15 anos, 21 anos, vou esperar casar. Nós não temos isso no Novo Testamento. Quem crer deve ser batizado. Então, quando que você deve ser batizado? O mais depressa possível. Mas deve fazê-lo quando tiver plena convicção de fé na pessoa e na obra de Jesus. Porque é a sua convicção de fé, a sua crença que vai levar você ao batismo. Qual que é a forma do batismo? Qual é a forma do batismo? Existem algumas formas. Você já ouviu falar de aspersão, né? Muito conhecido na igreja católica, igreja presbiteriana, igreja congregacional. Tem uma outra forma também, a efusão. Não é tão comum, mas é uma quantidade maior de água, né? Que é derramada sobre uma parte do corpo da pessoa, talvez sobre a cabeça. Nós, batistas, nós cremos que a forma de batismo é a imersão. Então, tem que ter bastante água para ser batizado. E aí uma piadinha dos pastores é que quando algum batista vai pregar numa igreja presbiteriana, né? E aí tem uma jarra de água lá no púlpito, e aí ele vai bebendo água. Aí depois da pregação vai ter batismo, aí ele fala: rapaz, bebi o Rio Jordão na igreja presbiteriana, porque é só um pouco de aspersão, né? Um pouco de água sobre a cabeça. Nós temos alguns indicativos que nos levam a crer que é imersão. Por quê? Porque João batizava onde havia muitas águas, ok? A aspersão precisa de pouca água. João batizava onde havia muitas águas. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então não faz muito sentido Jesus ir no Rio Jordão e receber a aspersão. Marcos diz que ao ser batizado, Jesus saiu da água. Então ele não apenas chegou no rio, ele entrou no rio. Então você consegue ver que não faz muito sentido a aspersão num cenário desse. O eunuco foi batizado por Felipe onde havia água, o texto que eu mencionei. E o significado do batismo, o texto que nós lemos, Romanos 6,4, é morte e ressurreição. Então, sem ser jocoso, não é esse o objetivo. Mas quando você vai sepultar alguém, você não deixa só um pouco de punhado de terra em cima da pessoa, você deixa ela embaixo da terra, certo? Então o batismo representa isso, morte e ressurreição. Então a forma de imersão representa melhor o texto de Romanos 6. Ela é imergida na água, morreu e ela ressuscitou para uma nova vida. E aqui, irmãos, como batistas, vamos entrar em outra polêmica agora. Hoje eu estou, né? Mas o compromisso é com o texto, o compromisso não é com a tradição. Jesus fala de forma de batismo no Novo Testamento. Jesus deixa claro, é essa forma aqui que deve ser. Jesus diz isso? Não, Jesus não diz. Então a gente precisa fazer uma distinção entre forma e essência, ok? Forma e essência. Qual que é a essência? A essência é o batismo, a essência é a fé, a essência é a convicção, a essência é a declaração de fé em Jesus. Essa é a essência, a pessoa crer, se arrepender, ser batizada, essência. Batismo é a essência, a forma não é a essência. A gente não tem e a palavra que eu usei aqui são indicativos, não são normativos, não são normas que Jesus deu.
A esses textos eles apontam, e eu creio que a forma é a imersão, eu creio, mas eu não morro por ela, porque Jesus não deixou claro que é imersão. Então, se alguém já adulto, se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus, foi batizado por aspersão, obviamente isso acontecendo depois da fé, na minha opinião, não foi pela fé que você fez isso? Foi. Eu criei e fui batizado. Beleza. Está feito. Eu não vou te batizar, porque eu acho que você já foi batizado. Não, mas eu quero ir por imersão. Eu quero representar isso. Bom, isso é outra história. Mas para você fazer parte da nossa comunidade de fé, não pode ser uma exigência isso. Porque você creu, você foi batizado. E a aspersão é uma das formas. Mas diferente de quando um bebê é batizado. Porque o bebê ainda não depositou a fé em Jesus. Então o bebê, seja na católica, na presbiteriana, em outro lugar, ele recebeu um pouquinho de água na cabeça. E aí nós ficamos com a Bíblia. Quem crer e for batizado. Então o batismo vem depois da criança. E o nenê não aconteceu isso. Então no meio acadêmico, teológico, né, tem o pré-batismo e o pedo-batismo, né? Pedo-batismo é o batismo de criança. Pré-batismo é o batismo já de adultos, né? Então nós devemos focar na essência e não na forma. Recapitulando aquilo que nós vimos, por que nós devemos então ser batizados? Por quê? Primeiro, vamos ler juntos? Para ilustrar a minha identificação e nova vida em Cristo. Por que eu devo ser batizado? Para mostrar que eu pertenço a Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Por que eu devo ser batizado? Vamos lá? Porque é uma ordem de Jesus. E aí, se você já crê e você não é batizado, você está em desobediência. Porque Jesus mandou. Se você se arrependeu, você crê, seja batizado. Em terceiro lugar, por que se batizar? Vamos lá? Para seguir o exemplo de Jesus que foi batizado. Se ele é o meu mestre e ele foi, eu também devo ser. Em quarto lugar, vamos lá? Para demonstrar a todos que somos discípulos de Jesus. Talvez esse espaçamento do momento da fé em Jesus até o batismo, ele se deu por esse mundo evangélico que a gente vive hoje, tão de oba-oba, né? Tão de oba-oba. Depois, se você quiser, eu postei hoje um negócio no Story, no meu Instagram, algo engraçado, mas é triste. Você ri, mas você fala, oh Deus, não era para ser assim não. O cara faz um teatrinho lá, o cara todo sangrando. Ei, por que você está desse jeito, cara? Rapaz, tomei uma surra por pregar o Evangelho de Jesus. Oh, glória! E está lá secando sangue, né? Secando sangue. Mas por que você fez isso? Porque imagina a igreja do futuro. Imagina como que vai ser, vale a pena sofrer por causa de Jesus. Aí chega, né? Aí é transportado para o momento do futuro, o carinha dançando um funk lá, né? O varão na igreja, que não sei o quê. Aí imagina os discípulos vendo isso, aqueles que foram martirizados pela fé, vendo o oba-oba que é hoje, né? Você vê quantas celebridades que dizem que são de Jesus e não seguem a Jesus. É vergonhoso. É vergonhoso, né? Tem algumas pessoas que a gente deve falar assim, esse aí não me representa não, gente. Ele diz que é evangélico, mas eu falo que eu sou discípulo de Jesus. Não os compare não, porque esse aí não tem condições não, porque ele quer viver a fé dele, ele não quer viver a fé de Jesus, né? E aí, por fim, por que eu devo ser batizado? Para seguir o exemplo dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos eram batizados e assim nós devemos ser também. Qual o compromisso que nós devemos fazer à luz de tudo que nós ouvimos hoje? Em primeiro lugar,
nós devemos nos comprometer a honrar o meu compromisso de viver uma nova vida. Amém? Vamos ler juntos? Me comprometo a honrar o meu compromisso de viver uma nova vida. Não foi isso que nós fizemos quando nós fomos batizados? Estou morrendo para o mundo e ressurgindo para Deus. E é fácil seguir Jesus? A gente só consegue seguir a Jesus porque Ele age em nós. Fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então é seguir a Jesus. Tem um amigo lá em Atibaia, e uma vez ele trabalhava numa oficina, né? Deve trabalhar ainda. E aí uma vez eu fui lá, ele precisava levar um negócio para ele consertar, aquela loucura da oficina, entra gente, sai gente, conserta e tal. E ele parou lá e a gente ficou conversando um tempo, na calçada. E aí ele me olhou assim, nos olhos, e falou: sabe de uma coisa, Neres? Só para você entender o contexto de vida dele. Ele era viciado. A esposa dele era viciada. Eles tinham 2 filhos. E eles estavam tão imergidos no vício das drogas que eles combinaram que eles iam tirar a vida deles. O casal ia fazer isso junto. E aí eles decidiram: o filho A vai ficar com o pai tal, o filho B vai ficar com o pai tal. Conversaram com os pais, com os avós. Então, se a gente encurtar nossa vida, vocês já sabem com qual filho, nossos filhos, vocês vão cuidar. Nesse meio tempo, conheceram a Jesus. A vida foi transformada. E aí eu conversando com ele alguns anos depois, ele me contando isso. E aí ele chega naquele momento, ele olha nos olhos e fala: sabe de uma coisa, Neres? Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não foi para um dia só, foi para a vida toda. Porque eu sei de onde Jesus me resgatou. E eu não vou deixar Jesus por nada do que acontece. Honrar o compromisso de viver uma nova vida. Não é fácil. Nós temos altos e baixos. Mas lembra que no batismo você assumiu um compromisso de viver para Jesus. Esses dias, em um aconselhamento, eu virei para a pessoa e eu falei para ela: não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Eu vou até o fim com você. Não importa o que aconteça, eu vou estar do seu lado. Enquanto você estiver pedindo ajuda para viver pela fé, para viver para a glória de Deus, para seguir a Jesus, eu estou contigo. Mas no dia que você falar assim: Onéias, para de me incomodar, não quero mais viver para Jesus, não quero mais viver pela fé, não quero ajuda para viver para a glória de Deus, no dia que você falar isso para mim, entre você e Jesus, eu vou ficar com Jesus. Eu não vou trocar a amizade que eu tenho com Jesus por causa da sua. Eu sou seu amigo porque você é amigo do meu Jesus. Esse é o compromisso que nós devemos ter de honrar a Deus. É o nosso Jesus que nos resgatou. Pessoas estão trocando Jesus por pratos de lentilha. Pessoas estão deixando Jesus por causa de amizades, por causa de dinheiro, por causa da fama. Irmãos, nós devemos lembrar que quando nós fomos batizados, nós dissemos: Jesus, a partir de hoje, o Senhor é o chefe. Não importa o que aconteça com a minha vida, eu ficarei com o Senhor. Em segundo lugar, nós devemos nos comprometer. Me comprometo a, leia junto comigo, envolver na formação de discípulos de Jesus ao redor do mundo. É o que Jesus falou: façam discípulos de todas as nações. Aí eu te pergunto: você está fazendo discípulos de Jesus na sua Jerusalém? Aonde que é a sua Jerusalém? Aonde que é? Diga aí o nome da sua Jerusalém. Iracemápolis. O que mais? Aonde é a sua Jerusalém? Limeira, Piracicaba. Você está fazendo discípulos de Jesus na sua Jerusalém? E a Judeia e Samaria, que é o Brasil, América Latina, você está ajudando a fazer discípulos? Está fazendo viagens missionárias?
sustentando pessoas nesses locais que você não está. Você tem ajudado a formar discípulos de Jesus no mundo, nos confins da terra. Você não está lá, mas você está orando. Você está sustentando pessoas que lá estão, porque o nosso compromisso deve ser, não apenas como indivíduo, família e como igreja, nos envolver na formação de discípulos de Jesus ao redor do mundo. Amém? E por fim, o nosso compromisso, me comprometo a, vamos lá, tocar no conteúdo da fé. Tem pessoas que são batizadas e podem não ser salvas, sim? Porque elas apenas tomaram banho. E talvez são para essas pessoas que Jesus vai dizer lá nos últimos dias: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas tem pessoas que ainda não foram batizadas e que têm a fé em Jesus, e elas devem ser batizadas. Se você se arrependeu, se você creu em Jesus, você deve então ser batizado. Tem pessoas que foram batizadas da forma diferente daquilo que nós acreditamos, e como igreja a gente tem que estar disposto a focar no conteúdo da fé. A forma não é importante. No credo apostólico é interessante que aparece só batismo. Creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, o único Filho, que foi, ressuscitou o terceiro dia, foi morto e sepultado. Creio na Santa Igreja de Deus. Qual é a parte que fala do batismo lá? Aí quando fala do batismo, creio no batismo, mas não diz a forma. Então o credo apostólico, que também foi um guarda-reio, para identificar os primeiros cristãos, os primeiros séculos, ele não fala da forma, ele fala da essência, que é o batismo. Então por isso nós não podemos ter a arrogância de dizer: você é batizado e você não é batizado por causa da forma. Então nós devemos, o credo batismo é, a pessoa creu e em seguida ela foi batizada. Um nenê, ele é batizado por causa da fé dos pais, não por causa da fé pessoal. Então nós cremos, segundo Marcos 16, 15, 16, que aquele que crer, esse deve ser batizado. Então nosso compromisso como igreja à luz do batismo. O que Deus pede para você nessa noite? De fazer discípulos, de honrar o seu compromisso, de tomar uma decisão, de talvez se batizar, ou talvez tomar uma decisão de renovar o seu compromisso com o Senhor, talvez sustentar missionários, mas se envolva na grande missão, que é isso que importa. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo e obrigado pelo privilégio de sermos discípulos de Jesus, não por causa dos nossos méritos, mas pelo que Jesus fez por nós na cruz. E nós cremos que o Senhor morreu, nós cremos que o Senhor ressuscitou, cremos que um dia o Senhor voltará para nos buscar, e que o Senhor nos encontre fiéis, cumprindo a missão que o Senhor deixou para nós, de fazermos discípulos de Jesus, a começar em nossa casa, em nossa família, que a nossa família seja seguidora de Jesus, que possamos, como Josué, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mesmo os outros venham a negar-te, que nós possamos servir a Ti. Quero lhe pedir por aqueles irmãos que ficam com o coração tristes e apertados, por ver filhos amados, queridos, cônjuges, longe do Evangelho do Senhor. Traga-os de volta em nome de Jesus. Traga-os para a sua família, não necessariamente para a PIB aqui, mas para uma comunidade de fé em Jesus, e que esses irmãos possam se alegrar ao ver cônjuge e filhos, pais, netos, servindo ao Deus vivo e verdadeiro. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.